Oi, gente. Nessa primeira semana de aula de metodologia científica, a gente vai trabalhar com conceitos básicos de trabalho científico, certo? Primeira coisa que eu queria discutir com vocês é a composição de um trabalho científico. Existem dois tipos de etapas de um trabalho científico. A primeira etapa é a etapa de projeto e a segunda etapa é a etapa de trabalho finalizado. Essas duas etapas, o projeto e a pesquisa finalizada, elas têm tanto atividades ou tanto itens que são semelhantes quanto itens que são diferentes. Vamos conversar um pouquinho sobre elas. O projeto de pesquisa é uma etapa de ideia, de intenção, de planejamento. A principal característica dela é não ter dados coletados. Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter a qualificação de um projeto de mestrado, a qualificação de um projeto de doutorado, ou mesmo a nossa atividade 5 da disciplina de metodologia científica, certo? Do que ela vai ser composta? Ela vai ser composta de um trabalho, de um capítulo de introdução, de um capítulo de fundamentação teórica, de um capítulo de metodologia, um cronograma, as referências e às vezes apêndices e anexos desse trabalho de vocês, certo? Quando a gente vai para a pesquisa finalizada, a gente já está trabalhando com a concretização dessa pesquisa, a gente já está trabalhando com a finalização desse processo. Além de uma ideia, de uma intenção e de um planejamento, eu já fui a campo coletar esses dados, eu já analisei esses dados e eu já encerrei a minha pesquisa. São exemplos disso a defesa de dissertação, a defesa de tese ou mesmo a entrega do trabalho de conclusão de curso da especialização na biblioteca e na secretaria. Além da introdução da fundamentação teórica e da metodologia, que já foram começadas a serem desenvolvidas na etapa de projeto de pesquisa e foram complementadas ao longo desse processo, a gente tem a etapa, o capítulo de apresentação e discussão de resultados, considerações finais, também as referências, os apêndices e os anexos. Uma vez que a gente já conversou sobre qual a diferença entre projeto de pesquisa e trabalho de conclusão de curso finalizado, a gente precisa entender uma coisa. Independente do trabalho que a gente está desenvolvendo, se foi um trabalho feito na graduação ou se é um trabalho feito no nível de pós-doutoramento, todo trabalho científico tem um tema. E o tema é aquilo que nos interessa saber um pouquinho mais, ou quando a gente não tem muito um tema definido, aquilo que o professor quer que a gente saiba um pouco mais. Mas quando a gente está falando de tema, o tema não pode ser amplo, o tema tem que ser uma coisa precisa, determinada e específica. A gente precisa responder, quando a gente está falando de tema, o que vai ser explorado dentro de um trabalho científico. É isso que é o tema, certo? Não confundam tema com título. Título é a forma que a gente faz a apresentação desse trabalho para o grande público. Às vezes um título chamativo, às vezes um título super explicativo. Um tema é uma resposta à pergunta: o que será explorado? Vamos pensar em tema. Tema tem que ser delimitado, como eu falei para vocês. Então, eu não posso trabalhar com um tema que fala sobre marketing, sobre inovação, sobre cooperação, sobre plano de carreira. Eu preciso fazer restrição, como esse desenho que eu estou mostrando para vocês, de um funil, certo? Então, eu posso trabalhar com marketing em organizações da sociedade civil. Eu posso trabalhar com inovação, mas inovação aberta. Eu posso trabalhar com plano de carreira de empresas familiares. Eu posso trabalhar com empreendedorismo de necessidade. Mas eu ainda posso restringir ainda mais o meu tema. E eu posso trabalhar, por exemplo, com diferenças no marketing de organizações da sociedade civil e de firmas, de práticas de empreendedorismo de necessidade pela classe C na pandemia, cooperação entre a UFPR e empresas ou uma empresa específica na transferência de tecnologia. E eu ir especificando e delimitando cada vez mais esse tema. Vamos olhar para esse trabalho aqui. Esse trabalho ele tem como título Inovação Orientada para a Sustentabilidade, um estudo de caso na empresa Dengo Chocolate.
Percebam que esse aqui é o título, mas quando eu for trabalhar com o tema, eu posso dizer para vocês que o tema dessa pesquisa é inovação orientada para a sustentabilidade, ou inovação sustentável, ou inovação e sustentabilidade, certo? Esse seria, então, o tema desse artigo. Quando a gente já definiu o tema de uma pesquisa, eu posso pensar em duas coisas na sequência. Eu posso pensar no problema e eu posso pensar nos objetivos. O que é um problema? O problema é a pergunta, então ela tem que terminar com um ponto de interrogação que vai responder o que a gente pretende responder nessa pesquisa científica. Ela tem algumas características clássicas quando a gente fala de problema. Um problema ele tem que ser testável, ele tem que ser reprodutível, ele não pode ter juízo de valor, ele tem que ser delimitado, ele tem que ser claro, ele tem que ser preciso e ele não pode ter uma resposta sim ou não. Então, exemplos de problemas que nos ajudam é assim: qual a diferença entre o jeito A e o jeito B de empreender? Ou qual a diferença entre empreendedorismo de necessidade e empreendedorismo de oportunidade para os empreendedores das startups de Curitiba? Ele é testável, ele é reprodutível, ele não tem juízo de valor, ele é delimitado, ele é claro, ele é preciso e ele não tem uma resposta sim ou não. Uma vez que a gente estabeleceu o problema, que é essa pergunta que a gente pretende responder, a gente pode estabelecer objetivos de pesquisa. E os objetivos são os propósitos do trabalho, é a contribuição que a gente quer, é aquilo que a gente quer descobrir, é o meu foco e é uma ação. E por ser uma ação, ele precisa começar com um verbo no infinitivo. E ele está muito relacionado com o problema de pesquisa. Então, se o meu problema de pesquisa é quais as diferenças e similaridades entre empreendedorismo de necessidade e de oportunidade dos fundadores de startups de Curitiba, o meu objetivo vai ser comparar, começamos com o verbo, diferenças e similaridades entre empreendedorismo de necessidade e oportunidade pelos empreendedores, pelos fundadores de startups de Curitiba, certo? Enquanto o problema tem um ponto de interrogação, o objetivo começa com um verbo, mas eles são bem semelhantes nas escritas do que a gente está trabalhando. Quando a gente fala de objetivo, é bom a gente diferenciar dois tipos de objetivo, que é o objetivo geral e o objetivo específico. O objetivo geral, ele tem como característica ser uma ação ampla. Ele é ampla e ele é aquilo que a gente efetivamente quer descobrir no nosso trabalho. Já os objetivos específicos são ações menores, são como etapas que, somadas, chegam no objetivo geral. A gente pode pensar, por exemplo, que seria uma ideia de objetivo geral, essa que eu falei para vocês, de comparar similaridades e diferenças entre o empreendedorismo de necessidade de oportunidade em Curitiba. E como em objetivos específicos, eu poderia identificar as características do empreendedorismo de necessidade para as empresas de startups em Curitiba, e depois identificar as características do empreendedorismo de necessidade nas empresas de startup em Curitiba. E somando esses dois objetivos específicos, eu chegaria no geral, que era comparar as diferenças e as similaridades entre os dois tipos de empreendedorismo, certo? Então, eu tenho esse desenho de pizza que eu mostro para vocês na parte direita do nosso slide, ele serve exatamente para vocês entenderem que os pedaços de pizza, eles são os tipos os diferentes objetivos específicos que vocês têm dentro de uma pesquisa. E a somatória dos pedaços de pizza, a somatória dos objetivos específicos, eles são, então, um objetivo geral, que é aquilo que eu quero pensar dentro da minha pesquisa, que eu quero atingir na minha pesquisa.
Quantos objetivos específicos eu preciso? Não existe um número mágico, existe um número aconselhável. Eu preciso de pelo menos mais do que um, porque eu preciso fazer etapas para chegar no meu objetivo geral, certo? Mas eu não posso ter vários, porque quanto maior a quantidade de objetivos específicos que eu tenho, mais trabalhosa, mais complicada, mais longa vai ser a minha pesquisa. Mas eu também não posso omitir objetivos específicos com a intenção de deixar a minha pesquisa mais fácil de ser desenvolvida, porque se eu esquecer ou se eu omitir um objetivo específico, o que vai acontecer? É como se eu não tivesse esse pedaço de pizza aqui. Na hora de eu fazer a somatória desses pedaços de pizza, vai ficar faltando alguma coisa, certo? Vamos ver num exemplo quais que seriam os objetivos ou os objetivos desse trabalho e o problema desse artigo científico que eu estou mostrando para vocês. Se a gente for dar uma olhadinha aqui, ó, que tipo de inovação são desenvolvidas pela Dengo Chocolate na busca pelo tripé de sustentabilidade, ponto de interrogação. Esse daqui seria o nosso problema de pesquisa. E a partir daqui, ó, identificar, classificar e relacionar seriam os nossos 3 objetivos específicos dessa pesquisa. Somando esses 3 objetivos específicos, identificar as inovações empreendidas, classificar essas inovações e relacionar as inovações com as dimensões social, ambiental e econômica da sustentabilidade, eu chegaria no meu objetivo geral, que poderia ser analisar os tipos de inovações que são desenvolvidas pela Dengo Chocolate na busca pelo tripé de sustentabilidade. E aí a gente vai perceber que o meu problema de pesquisa seria muito parecido com o meu objetivo geral de pesquisa. E aqui a gente teria a resposta da pergunta que eu fiz para vocês. O problema de pesquisa seria essa parte em amarelo e os objetivos específicos seriam essa parte em azul. Por fim, eu deixo para vocês 2 figuras com exemplos de verbos que podem ser utilizados quando a gente está desenvolvendo objetivo de pesquisa, certo? Então, a gente tem essa figura aqui e essa figura aqui que demonstra quais são alguns exemplos de verbos que podem ser usados quando a gente está trabalhando com objetivo geral e específico dentro de uma pesquisa, certo? Na próxima videoaula, nós vamos conversar sobre o capítulo 1, quando a gente fala de introdução e justificativa de pesquisa, e também o capítulo 2, que a gente fala de fundamentação teórica, certo? Até mais!